Oi, gente! Começando mais um programa aqui na TV Inova. Esse é o Sebrae Delas. E eu quero falar um pouquinho desse projeto do Sebrae que incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino em todo o nosso estado e também Brasil afora. Aqui na TV Inova, as mulheres empreendedoras vão ter a oportunidade de contar suas histórias, que servem de inspiração e força tanto para quem quer entrar para o mundo dos negócios, quanto para aquelas mulheres que já estão construindo a própria história. E hoje a gente vai entender como funciona esse projeto que há 4 anos impactou mais de 65 mil mulheres em Santa Catarina. Esse número é impactante, Marina. Eu recebo aqui no estúdio da TV Inova a Marina Barbieri, que é gestora do programa Sebrae Delas, Mulher de Negócios. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui hoje. Eu falo é muito impactante porque, assim, às vezes as pessoas até já ouviram falar no Sebrae Delas, algumas já participaram e outras tantas nem sabem que são impactadas indiretamente pelo Sebrae Delas. A gente está falando de 65 mil mulheres empreendedoras no nosso estado. E aí a gente tem ainda a questão da pandemia, né, Mariana? Porque o Sebrae Delas começou em 2019, pré-pandemia, em que a gente começou um movimento para entender esse ecossistema. Logo em seguida veio a pandemia, todo mundo se retraiu e a gente continuou realmente apoiando essas mulheres. Saímos da pandemia e aí realmente a coisa bombou. E eu queria que tu contasse um pouquinho, né? Nasceu em 2019, como é que foi estruturar todo esse projeto? Qual era o objetivo inicial do Sebrae quando pensou, vamos olhar para as mulheres empreendedoras desse estado? Então, o movimento foi nacional, realmente, em que o Sebrae olhou para o seu cliente. E aí nós percebemos, através de dados, claro, que uma grande parcela dos clientes que chegam até o Sebrae são mulheres. São mulheres que querem empreender, mulheres que precisam empreender ou mulheres que têm dificuldade no seu dia a dia e querem melhorar o seu negócio. Então, a partir daí, a gente percebeu também que essas mulheres precisavam de um olhar diferenciado, precisavam de conteúdos diferenciados. E aí foi por isso que surgiu, de fato, o Sebrae Delas, com esse olhar em que é feito por uma equipe toda feminina para atender exclusivamente mulheres. Então, nós montamos uma metodologia, que hoje a gente diz que é o eu, o meu e o nós, em que a gente olha para o contexto completo do negócio, incluindo tanto essa mulher empreendedora, ou seja, esse ser humano realmente. Olhamos sim para as necessidades do negócio, mas principalmente, Mariana, a gente olha para o ecossistema. Por quê? Porque a gente sabe que rede de relacionamento e rede de apoio para mulheres e mulheres empreendedoras é o que de fato suporta, né, esse negócio a longo prazo. A gente fala de uma base que foi toda estruturada nesses pilares, né? Olhando para o ecossistema, olhando para a realidade do empreendedorismo feminino, e aí a gente falando aqui de Santa Catarina. E aí, como é que vocês estruturaram as ações, né? Porque para quem está escutando a gente, né, entender assim, nossa, o que tem dentro do Sebrae Delas, né? A gente está falando aqui de um guarda-chuva que tem muitas ações voltadas para as mulheres, né? Tu pode falar um pouquinho para a gente que ações são essas? Claro, vamos lá. Então, a gente olha o Sebrae Delas hoje, ele é um grande guarda-chuva, como você falou, é uma grande marca que realmente acessa essas mulheres e que a marca, de fato, se comunica com essas mulheres, né? Então, o que elas terão acesso ali dentro, né? É uma série de produtos, de fato. Alguns apenas para sensibilizar, para realmente passar conteúdo para essas mulheres. Então, um exemplo, a gente tem textos no nosso blog, a gente tem uma presença digital muito forte nas redes sociais do Sebrae Santa Catarina, em que a gente passa conteúdo. A gente faz webséries, a gente faz... Trabalhamos também com a mídia off, a própria TV Inova agora também é mais um produto em que a gente sensibiliza e realmente passa conteúdo para essas mulheres. A gente começa aí realmente a se aprofundar no conhecimento. A gente vem para uma ação de impacto realmente, em que a gente faz palestras, a gente faz eventos, a gente leva conhecimento de uma forma um pouquinho mais estruturada para essa mulher. E aí a gente passa realmente para a transformação, em que realmente o que a gente espera? Que ela entre de um jeito nesse produto e saia de uma forma transformada. Então, a gente tem as nossas trilhas online, que a gente trabalha todas as personas delas, de acordo com a maturidade do negócio delas. Nós temos, a partir do ano que vem, teremos também ações presenciais nos escritórios regionais do Sebrae, em que a gente leva oficinas, a gente leva cursos, realmente trabalhando toda essa imensidão do empreendedorismo feminino. E aí agora, de forma inédita, inclusive, esse ano para a gente foi um ano só de ineditismo, né? Tivemos o Delas Summit, que foi um grande evento do Sebrae Delas, que a gente realmente realizou em maio desse ano,
em que impactamos 3.000 mulheres. Nós tivemos pela primeira vez também o Lounge Sebrae Delas dentro do Startup Summit, que também é um outro grande evento do Sebrae, e a gente levou conhecimento para mulheres da área da tecnologia e inovação. E agora, em novembro, nós temos a primeira missão internacional apoiada pelo Sebrae Delas. Então, são produtos do Sebrae Delas, que vem se aprimorando, que ela vem amadurecendo e vem trabalhando com mulheres em níveis empresariais diferentes. Então, tudo isso de graça. Eu acho importante falar isso, né, Marina? Porque, às vezes, a empreendedora que chegou aqui na TV Inova, né, ligou, quer saber um pouquinho mais, quer entender como é que faz para ter todo esse conhecimento. Gente, tudo isso que a Marina falou é de graça, todo esse conhecimento, né, todas essas trilhas, todo esse suporte para as mulheres, né, Marina? Como que faz para participar de tudo isso? Então, o programa inteiro, com exceção da missão internacional, que é realmente um custo muito alto, mas todo o programa ele é subsidiado pelo Sebrae. Então, ou seja, é o Sebrae, de fato, apostando nessa empreendedora. Não, de forma alguma, a ação né, acontece de graça, mas o Sebrae aposta nessas empreendedoras e realmente leva conhecimento para elas de uma forma gratuita. Então, como é que ela acessa tudo isso, né? Primeiro, ela vai ficar sabendo de tudo isso através das nossas redes sociais, no @SebraeSC. Isso é muito importante. O Sebrae Delas faz parte das redes sociais do Sebrae Santa Catarina. E a gente tem nosso portal também, que é o sebrae.sc/Sebrae Delas. Ali são as duas portas de entradas para que ela fique sabendo de tudo o que está acontecendo. A partir do ano que vem, também, é muito importante que essa mulher se conecte com o Sebrae local dela, o escritório do Sebrae aqui de Santa Catarina, mais próximo dela. Por quê? Porque nós teremos embaixadoras do Sebrae Delas em todos os nossos escritórios, para que a gente se aproxime ainda mais desse relacionamento, dessa rede, e possa realmente trabalhar algo um pouco mais estruturado. Marina, você estava falando de todo esse conteúdo, né? Tudo é feito por mulheres? Tudo é feito por Todas mulheres. as palestras, todo o conhecimento sempre vai vir a partir de uma mulher. E mais importante ainda, toda a equipe técnica e de monitoramento e de gestão do Sebrae Delas também é feminino. Eu acho legal a gente falar isso, né? Porque a gente está falando aqui de um espaço que fala de capacitação, que fala de formação, que traz conhecimento, mas que, acima de tudo, cria um espaço para que caiba mais gente, né? Tem uma frase que é alguma coisa assim, que diz, faça força para abrir mais espaço e quando chegar lá, traga mais gente, né? É mais ou menos isso que a gente está falando que o Sebrae Delas faz. É exatamente isso, até porque uma equipe feminina também entende das dificuldades, das oportunidades, enfim, de tudo aquilo que o universo feminino demanda, né? E quando a gente vem para receber outras mulheres, o acolhimento é diferente, o olhar é diferente. Então, nós temos realmente esse cuidado de selecionar toda a equipe técnica, equipe de gestão e todas as mulheres que falam pelo Sebrae Delas, né? Sendo femininas, de fato, realmente, e que a gente faz toda uma curadoria para isso, não é simplesmente selecionar um nome ou selecionar um conteúdo. Tem que realmente fazer sentido pro Sebrae Delas, porque a gente realmente leva em consideração os nossos 3 pilares, em quais os produtos que a gente quer fazer diferença, como é que a gente quer abordar, a gente tem toda uma linguagem própria do Sebrae Delas, porque é um programa realmente estruturado e que a gente acredita muito na transformação que ele pode causar. E a gente precisa. Falando como mulheres, a gente precisa desse olhar e desse espaço onde cada vez mais as mulheres possam crescer e se solidificar, né? Nas suas posições, nos seus negócios. E Marina, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse impacto, né? Eu falei ali 65.000 mulheres impactadas, né? Em Santa Catarina. Você que está aí imersa, né? Nesse mundo do empreendedorismo feminino, de todos os dias, 24 horas, /7, assim, a gente sabe toda a tua dedicação para o Sebrae Delas. Como é que é essa questão desses números, assim? Conta um pouquinho pra gente em que solo que a gente está falando aqui em Santa Catarina para essas mulheres empreenderem. Então, vamos lá. Hoje, o que representa de fato o empreendedorismo feminino, né? Em Santa Catarina, nós somos em torno de 404.000 negócios liderados exclusivamente por mulheres. E quando a gente fala desses 404.000 negócios, é porque pelo menos mais de 51% da empresa é de uma mulher. Ela pode ter sócios, sim, mas
mais de 50% é uma mulher. Então, somos 404 mil negócios. Isso representa apenas, o número é importante, mas isso representa apenas 35% dos negócios catarinenses. Então, nós temos muito ainda a conquistar. E, principalmente, a gente tem muito ainda a profissionalizar. Por isso que a gente está fomentando a mulher, desde aquela que precisa empreender, ou seja, ela não tem chance de buscar por uma oportunidade, ela precisa de renda, até aquela mulher que de fato escolheu empreender e realmente escolhe, né, as oportunidades que surgem, mas também aquelas mulheres que precisam alavancar o negócio delas, precisam crescer. E aí esse dado dos 404 mil negócios, ele representa em torno de 90%, um pouquinho menos, ali 89% são MEIs. Ou seja, ainda são empresas pequenas, na grande maioria constituída pela própria empreendedora, com no máximo um funcionário. E a gente percebe que elas ainda empreendem em áreas muito básicas, ou seja, setores ainda muito básicos. Quais são eles? Confecção, cosméticos e alimentação. Isso não significa que não são potenciais de inovação, pelo contrário, todos os segmentos, todos os setores, todas as áreas têm potencial de inovação, mas ainda são segmentos muito tradicionais. Então, o que a gente traz de olhar diferenciado? Primeiro, quando a gente falou lá dos pilares eu, meu e nós, que ela olhe para si, porque cá entre nós, negócios são feitos de pessoas, né? A gente até pode separar e deve separar o CPF do CNPJ, mas no dia a dia são pessoas que estão por trás desse CNPJ. Então a gente trabalha muito forte no Sebrae delas as competências socioemocionais, o desenvolvimento do ser. Não podemos deixar de esquecer do negócio, ou da formalização, ou do planejamento desse negócio. E aí a gente trabalha também as competências técnicas do negócio. E aí depois a gente parte para o ecossistema. Por quê? Porque a gente sabe que mulheres contratam mais mulheres, mulheres fazem negócios com outras mulheres e as mulheres se acolhem. Elas buscam esse ecossistema acolhedor. Então é isso que a gente trabalha no Sebrae delas para realmente aumentar esses números e para que a gente possa. Aumentamos 1% já da pesquisa anterior. Éramos 350 mil, passamos a 404 mil. Tem alguns números, alguns porquês de tudo isso, mas sempre buscando muito profissionalismo nesse negócio. É uma rede de apoio completa, né? A gente pode falar isso, assim, porque está olhando para o todo, né? Para as habilidades, né? Para o negócio, para a gestão e para essa rede, para essa conexão com outras mulheres. E aí eu queria trazer aqui para vocês um depoimento, porque a gente está falando aqui também de construir história, a gente está falando de deixar um legado. E aí a gente tem o depoimento da Maria Rosinete Souza Eftin e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que representa o Sebrae delas. Meu nome é Maria Rosinete Souza Eftin. Eu tenho uma cabanha de vaca Jersey aqui em Braço Norte, Santa Catarina. E também tenho um laticínio, onde eu produzo meu leite e faço queijo. O que eu tenho para dizer para as mulheres que querem empreender? Que é o seguinte, busca, vai à luta, nunca desista e veja que tudo que você quiser, as coisas acontecem. Mas para isso você tem que lutar. Eu pensava assim, meu Deus, eu tenho condições, eu consigo, vamos fazer algo mais, quiçá para a humanidade, né? Eu tenho os animais que a gente participa de feiras. E tinha uma vaca minha, esse ano, ela conseguiu ser a melhor vaca em Castro, no Paraná, conseguiu ser na Expo Inter, também, que é um grande evento que a gente tem no Brasil. Então ela foi escolhida como a melhor vaca da exposição e daí isso é sinal que realmente o trabalho que a gente está fazendo valeu a pena, tá certo e deu certo. A Maria Rosinete é um case de sucesso, viu? Porque ela ainda está inserida num mundo totalmente masculino, né? Mas ela é uma grande inspiração para a gente. Ela, inclusive, foi vencedora da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios no ano passado, na categoria Produtora Rural. E, inclusive, há poucas semanas, a gente teve a edição de 2023, né, Marina, do prêmio. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente do que representa esse prêmio, porque ele está inserido aí no universo do Sebrae delas. Então, o Prêmio Sebrae delas Mulher de Negócios, ele é um prêmio nacional, em que é organizado pelo Sebrae Nacional, mas que ele acontece também em 3 etapas. Então, a gente tem a etapa estadual aqui de Santa Catarina, em que a premiação foi agora no final de setembro, em que a gente trabalha sempre 3 categorias. Produtora rural, microempreendedor individual e pequenos negócios. Então, ali a gente tem primeiro, segundo e terceiro lugar de cada uma das categorias. A empreendedora se inscreve no estado, ela passa por essa etapa, vem a etapa regional, que no nosso caso
com o Rio Grande do Sul e Paraná. E aí desse resultado regional vai para a etapa nacional. E aí a gente tem a grande premiação que vai ser agora, inclusive já está confirmada a data da premiação nacional, dia 28 de novembro em Brasília, em que a gente vai conhecer as vencedoras nacionais. E o caso da Maria Rosinete, além de ser vencedora estadual da categoria pequenos produtora rural, ela foi terceiro lugar nacional nessa categoria. Então, de fato, ela representa uma mulher que empreendeu na maturidade, empreende num segmento desafiador, mas que tem total controle e aplica muita inovação no negócio dela. E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre a quantidade de mulheres que servem de inspiração, sobre a quantidade de espaço que ainda existe para que a gente, como mulheres, possa, né, estar ocupando espaços dos negócios, espaços na rede de conexão. E eu queria que a gente já fosse encerrando esse tempo, e eu ficaria horas aqui falando contigo, juro, mas para que essas mulheres que estão nos assistindo hoje, né, para quem ligou agora aqui a TV e está pegando aqui nesse nosso papo, para entender um pouquinho do Sebrae delas e entender como fazer parte dessa rede de conexão, como encontrar o seu próprio espaço e construir a sua própria história, Marina. Então vamos, Mariana, eu também ficaria aqui um tempão conversando porque é algo que brilha os olhos, mas vamos lá. Então, para você realmente saber de todo esse contexto do Sebrae delas, o que a gente convida você a fazer? Primeiro, seguir as redes sociais do Sebrae Santa Catarina no @SebraeSC. Depois, visita lá o nosso portal no sebrae.sc/Sebrae delas. Ali é a nossa porta de entrada para todos os nossos produtos. Além disso, visite o escritório mais próximo do Sebrae para se conectar com a embaixadora do Sebrae delas local e aí sim ter conhecimento desses produtos presenciais na sua região. Mas a gente ainda tem alguns produtos que funcionam de forma digital, para que todas as mulheres do estado possam receber conhecimento de forma unificada e de forma coesa para todas elas. Então, o conhecimento que as mulheres de todos os estados terão é o mesmo. E aí sim a gente tem um último produto nosso, que é o encontro entre elas, que são as nossas palestras mensais, em que a gente traz uma palestrante a nível nacional para trazer pílulas de conhecimento. Além disso, a gente tem as trilhas também online. Então, todas essas informações, esses produtos, as mulheres que estão nos assistindo podem buscar através do portal ou das redes sociais do Sebrae. Eu tenho certeza que pelo menos um dos produtos vai fazer sentido para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que algumas dessas mulheres que estão nos vendo hoje vai construir a sua própria história a partir de muito conhecimento, de muito conteúdo e fazendo parte do Sebrae delas. Obrigada, Marina, pela tua presença. A gente vai conversar com certeza muitas outras vezes nessa segunda temporada da TV Inova Santa Catarina e daqui a pouquinho eu volto com um depoimento e uma entrevista especial. Não sai daí. De uma jornada que é dupla, tripla ou até infinita, eu fiz o meu próprio caminho. Pensei, planejei, fui na fé e coloquei na prática. Me deram papéis que não refletiam meu potencial e eu reescrevi a minha vida como protagonista. Falaram tudo o que podia e não podia fazer, mas percebi que eu tenho o poder de decidir o que vai acontecer. Sempre vai ter alguém para dizer que não. Você não pode. Mas alguém também para te encorajar, para te apoiar e sonhar junto. E eu quero te falar uma coisa. Descubra em um mundo de não pode o seu poder. Vai! Você pode ser dona da sua vida, dona da sua ideia, dona da sua empresa e do que mais você quiser. Sebrae. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E como esse espaço é de mulheres, feito para mulheres, o que a gente mais quer é compartilhar essas conquistas e ter cada vez mais inspiração quando o assunto é mulher de negócios. Eu vou bater um papo agora com a Ravine Gonçalves, que é cofundadora da Book Analytics e Design e é uma mulher de negócios Sebrae.
Ela foi premiada na etapa Santa Catarina na edição desse ano. Ravine, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu quero saber como é que começou esse teu contato com o Sebrae Delas. Me conta. O contato com o Sebrae Delas, ele se iniciou ano passado. Eu enviei um e-mail, né, tentando entender como que eu poderia acessar esse programa. Depois passaram-se alguns meses, voltando ali a alguns programas mesmo. Eu fui selecionado num edital que se chama Mulheres Mais Tech. Ele é um programa que é gerenciado pelo Sebrae, pela FAPESC e pelo governo do estado de Santa Catarina. Então, a minha empresa foi selecionada porque a gente tem uma ideia de startup e, a partir desse edital de seleção desse programa, eu acessei o Sebrae Delas e estou lá em uma trilha de educação exclusiva para empreendedoras na área da tecnologia. E é legal, né, Ravine? Porque, assim, dois desafios aí para você, né? Primeiro, mulher empreendendo. E segundo, mulher empreendendo na área de tecnologia, né? Então, assim, como é que é para ti, assim, esse suporte do Sebrae Delas faz toda a diferença, eu imagino, nessa construção aí da tua caminhada, né? Sim, essa caminhada com o Sebrae, ela é muito produtiva, tanto para mim como pessoa física, tanto para a Ravine, que é empreendedora, porque a forma de educação e a metodologia que o Sebrae utiliza é incrível. São aulas ao vivo, que em alguns momentos a gente se encontra e pode fazer networking. Inclusive, dessas aulas, eu fiz 2 grandes amigas que também estão no Sebrae Delas e hoje são pessoas, mulheres que empreendem na área de tecnologia, que eu tenho contato praticamente semanal e a gente se encontra, inclusive, pessoalmente. Além disso, todas as pessoas que ministram, inclusive a Marina, incrível, né, nossa coordenadora do Sebrae Delas, e abre muitas oportunidades. Quando eu digo que eu participo do Sebrae Delas, as pessoas já até me olham com um olhar de acolhimento, porque sabem da qualidade do programa. E além dessa qualidade que a Marina falava há pouco aqui, né, sobre a capacitação, né, sobre a profissionalização das mulheres, dos negócios do nosso estado, você falou um ponto que eu acho muito importante, que é a conexão. Né? Você acabou de dizer, eu fiz 2 grandes amigas, vocês conectam, né, com outras mulheres, conectam com negócios de outras mulheres. E isso também vai dando uma força e um corpo para essa Ravine empresária, né? Sim, com certeza. Eu sou Relações Públicas de formação e por DNA. Eu sempre acreditei, desde a minha infância, que é o relacionamento que leva a gente mais longe. Porque quando a gente recebe e doa tanto informação quanto experiência mesmo, é o que nos leva mais longe. É aquele caminho, é muito mais fácil, muito mais produtivo ir mais longe quando a gente está acompanhado. Então, para mim, o Sebrae Delas, ele tem todo um potencial e todo um enriquecimento na minha área teórica como empresária, bem técnica, mas principalmente nesses laços femininos que são construídos a partir do programa. Sabe que eu estava dando uma pesquisada aí na Book para entender um pouquinho do negócio, né, da Ravine, e tem lá uma frase no LinkedIn da Book que fala assim, não há fronteiras para o conhecimento. E aí me pareceu assim que tem tudo a ver com a ideia, com a proposta, né, do Sebrae Delas, assim, não tem fronteiras, né, para o conhecimento, não tem fronteiras para as conexões, assim, acho que vai bem assim ao encontro com o propósito da tua empresa, né? Sim, sim. Essa frase é muito impactante para mim e para minha sócia. Nós exportamos serviços, nós atendemos clientes fora do Brasil, então essa frase vem daí, mas também vem de todo um conhecimento que eu tenho do Sebrae desde 2014. A primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi empreender foi começar com os cursos do Sebrae, e isso é muito latente em todo o formato de educação do Sebrae como um todo, e que obviamente acaba sendo do Sebrae Delas também, mas da gente pensar grande, pensar alto, pensar na exportação, tanto de localização, mas também pensar em outros momentos e outras etapas que a gente pode ultrapassar. Eu sou uma mulher formada em comunicação e hoje atuo gerenciando um time de tecnologia. E isso, para mim, também é ultrapassar fronteiras. E a trilha que eu participo de educação ali do Sebrae Delas, ela me motiva, me estimula a cada vez mais chegar mais longe. Não só em localização, mas também em compreender outros caminhos que eu posso levar à minha empresa e assim desenvolver tanto internamente quanto externamente a minha comunidade. É capacitar
para ampliar, né? Ampliar toda essa jornada, toda essa trajetória. Agora me diz, você é uma mulher de negócios, Sebrae. E aí eu quero saber como é que foi essa premiação e o que significa isso, né, para ti. Eu sei que hoje você está no Rio Grande do Sul, né, num evento. Então, assim, eu queria que tu falasse para mim um pouquinho dessa conexão aí desse mulher de negócios e agora onde você já ampliou aí, já está até no outro estado. Me conta um pouquinho. A premiação foi um dos maiores orgulhos da minha vida. O Sebrae sempre teve uma participação super ativa na minha carreira como empreendedora, mas também na minha carreira como profissional. Eu sempre participei de inúmeras oficinas do Sebrae, eu tenho inúmeros certificados. Isso desde 2014, então lá se vão quase 10 anos ali de carinho por esse acompanhamento do Sebrae. Quando eu ganhei o prêmio, principalmente um prêmio bem focado em mulher de negócio, um prêmio tão conceituado, que está aí há mais de 2 décadas, honrando várias mulheres, inspirando, para mim, eu não consigo descrever em palavras a minha felicidade. Foi realmente um momento de muito orgulho e eu realmente fiquei muito, muito grata, porque além de ser um prêmio que para mim foi muito importante, mas eu também consigo trazer para outras mulheres, outras meninas, essa inspiração, porque acaba tomando uma proporção maior. Já fui chamada para dar palestras para adolescentes e para outras mulheres a respeito do prêmio, e também mostrar isso a elas é uma abertura de caminhos. Então, para mim, isso foi essencial, foi muito importante. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o prêmio. E aí, você está hoje no Rio Grande do Sul? Isso, eu estou aqui, está acontecendo em Caxias do Sul, a Feira Mercopar. Eu vim aqui também por um programa do Sebrae, estou aqui com uma missão do Sebrae, então tudo está ligado, a Mercopar também é organizada pelo Sebrae, só demonstrando o quanto o Sebrae contribui no desenvolvimento da minha empresa e também de mim como empreendedora. Que legal! E aí eu quero saber como é que é olhar para o futuro, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, porque é o core do teu negócio, mas também olhar para o futuro, né? Para essa trajetória do empreendedorismo e também das mulheres no mundo dos negócios. Olhar para o futuro sendo uma mulher é olhar com carinho, é olhar com acolhimento, é sempre olhar pensando no todo. E hoje, quando a gente fala de tecnologia, que parece uma área que distancia as pessoas, eu vejo de outra forma. Eu, por ter a minha feminilidade, sei o quanto é importante essa conexão. E a tecnologia, ela contribui com isso. E olhar para o futuro, sabendo de toda esse desafio que é empreender como mulher numa área de tecnologia, é olhar com todos os benefícios que a gente pode trazer com esse olhar feminino. E é muito importante também que o Sebrae tenha esses programas ligados à mulher, porque são lugares confortáveis para que a gente desenvolva esse futuro de uma forma que seja produtiva para todo mundo. Sabe que aqui na TV Nova, Ravine, a nossa missão é compartilhar todo esse conhecimento que o Sebrae leva através dos programas, né? No caso do Sebrae Delas, mas é também chegar em cada mulher que está sonhando em ter o próprio negócio, ou naquela mulher que toca a empresa, mas que queria se qualificar, queria se capacitar ainda mais, ou ainda conectar mulheres, porque isso faz toda a diferença. Então, eu queria, para encerrar, te ouvir uma mensagem para quem está te ouvindo também, né? As mulheres que estão nos assistindo. Que mensagem você deixa em relação a todo esse olhar para o futuro a partir do conhecimento? Eu costumo dizer para as pessoas, principalmente para as mulheres, que elas devem difundir, inspirar outras mulheres e se inspirar em outras mulheres. Porque quando a gente inspira e se inspira nesse âmbito feminino, a gente se torna perpétua. E não como uma personalidade famosa, e sim pelo fato de humanidade. Mulheres precisam dessa comunhão e dessa reunião para crescer profissionalmente e pessoalmente. E eu vejo que essa inspiração mútua que o Sebrae Delas contribui e muito, para mim, foi muito importante, é uma boa etapa e um bom exercício para que a gente pratique essa inspiração mútua entre nós. Ravine, um prazer te conhecer. Muito obrigada por toda essa inspiração que você passou aqui para a gente hoje. E parabéns por estar construindo a sua história e o seu legado. Muito sucesso, viu?
Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, com várias mulheres envolvidas. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa e muito grata. Muito obrigada. Obrigada, viu? E é isso, né, gente? A gente termina esse programa maior do que a gente começou. Porque é impossível a gente não se abastecer com as histórias das mulheres, com a força dos números, com o impacto de todo esse trabalho que é feito por muitas mulheres e que vai ficar na história. E esse é o nosso papel, acompanhar de perto todas as ações do Sebrae Delas e auxiliar você que está nos assistindo no impulsionamento dos seus negócios com muita informação e de forma gratuita. Aqui na TV Nova, mas também no site, também nas redes sociais. É conteúdo de qualidade para promover ainda mais o desenvolvimento das empresas e também da economia de Santa Catarina. Até a próxima. Tchau!